Enfim, deu certo. E aí no ano seguinte a Yamaha me contratou. E eu fui piloto profissional de fato até meus 21 anos, quando eu tive uma lesão no quadril, e parecido com o que o Guga teve. Uhum. E aí tive que aposentar com 21 anos. Boa. Depois que você, né, encerrou ali a sua carreira de esportista, de atleta, você começou um novo empreendimento, né? Mas, cara, como que é ter uma vida de atleta, você se dedicar a, né, perder a infância ali Uhum. para ser um atleta e ali na casa dos 22, 23 anos ali, você abandonar o esporte e falar, cara, o que eu vou fazer agora? Como que foi isso aí? Esse é um ponto principal, assim, ou um dos principais da minha vida, porque eu tava vindo numa super crescente, assim, piloto Suzuki, depois Yamaha. Foi um tombo isso daí? Na verdade, eu tive uma doença no quadril, Tá. e aí essa doença gerou uma artrose, e aí eu não conseguia mais performar. Eu até conseguia correr, tomava remédio e corria, mas todo o processo durante os treinos, ainda mais moto, que é um esporte que exige muito fisicamente, eu não conseguia mais treinar no nível que precisava. Mas foi exatamente isso. Quando eu me vi com 21, 22 anos tendo que parar, relativamente no meu auge, ali andando entre os 5 do país, eu realmente fiquei no momento, ainda mais nessa idade, pô, por que comigo? Bem agora, caramba. E aí foi por isso que você tocou no assunto da empresa, que eu falei, cara, não quero mais saber de esporte, eu preciso fazer outra coisa. E eu sempre fui muito curioso com tecnologia, sempre. Desde moleque também gostava. Assim, meu primeiro computador foi um Mac, que eu adorava já, por algum motivo e tal. E aí eu decidi voltar a estudar. E aí me formei aqui no Brasil e me mudei para o Vale do Silício, assim. Você se formou no que aqui? Eu me formei em administração Tá. de empresas. E aí fui para o Vale, fui para a Singularity University, fiz uns cursos em Stanford, assim e tal. Mas Mas onde eu conheci meu sócio, que a gente veio a fundar a companhia depois, foi na Singularity University, que fica no Vale, na base da NASA, na real, que estuda a tecnologia exponencial. por que você foi pro Vale? Então, como eu tinha muita curiosidade de tecnologia, eu gostava de ler sobre tecnologia, né, acompanhei obviamente o iPhone, as redes sociais aparecendo, e eu falava, cara, como é que um lugar que é tão pequeno, em relação ao resto de várias outras áreas, como é que esse lugar está transformando tanto o planeta? E aí eu fui de curioso fazer um curso e me apaixonei. E lá fui ficando. Entre idas e vindas, fiquei uns 2 anos no Vale do Silício, entre ir e voltar, ir e voltar. Como que é morar no Vale do Silício, velho? Eu acho que eu nunca ouvi alguém falar isso, mas como que é essa experiência? Cara, o Vale é um lugar, assim, primeiro que é um lugar que é muito legal, porque eles conseguiram criar um ecossistema incrível para quem quer empreender. Apesar do nível, a barra ser muito alta e a competição ser muito alta também, você tem uma das melhores faculdades do mundo, que é Stanford. Você tem uma das melhores indústrias de VCs, né, de Venture Capital, que investe em startup do mundo, que a maioria são lá, as principais firmas. E com esse ecossistema você tem os melhores empreendedores, um dos melhores empreendedores do mundo. Então, claro que hoje você tem mais pulverizado nos Estados Unidos, mas criou-se realmente uma cultura de risco, de você acreditar, apostar, errar não necessariamente é ruim lá nessa região. E você vivencia realmente uma experiência incrível de ter várias empresas que revolucionaram o mundo. Então, para mim foi muito rico ter tido essa formação através do esporte, como acho que atributos e valores que você talvez não tenha na faculdade, de ter resiliência, de disciplina, de saber trabalhar perder, em né? equipe, de saber perder. Não tem como Muito, a escola ensinar isso, né, velho? Exatamente. Talvez tenha, mas é meio difícil, né? Eu acho que o esporte nesse ponto é claro que só o esporte não significa que você vai ser um baita empreendedor, longe disso. Mas acho que ele te dá uma base e atributos muito similares para quem vai empreender. Eu brinco que empreender é o esporte mais difícil do mundo. Boa. Porque, cara, Legal. é muito, muito difícil empreender, ainda mais no Brasil. E então, quando eu fui lá, eu fiquei encantado e uma experiência muito bacana de estar nesse ecossistema, né?